A alegria estampada no rosto de quem recebeu um presente. O embrulho não guarda brinquedos, mas livros. Com apenas 12 anos, Adriel ama tanto livros que criou um perfil nas redes sociais para falar de literatura. Meu perfil começou quando eu tinha 10 anos, né? Por causa de uma prima minha, que ela já tinha um perfil desse tipo. E eu pedi dicas de como começar. A ideia era passar a literatura para mais pessoas, né? Para que mais pessoas possam ler. Eu compartilhar as minhas leituras, né? Compartilhar minhas revoltas com os livros. Com pouco mais de 200 seguidores, o jovem que mora em um bairro pobre de Salvador foi vítima em maio de uma agressão racista dentro do seu perfil no Instagram. Primeiro ficou assustado, mas depois decidiu tornar pública a mensagem. Porque eu nunca tinha sofrido uma coisa dessas, né? Foi minha primeira vez. E eu acho que na primeira vez todo mundo fica assustado, né? Porque a gente sabe que vai sofrer racismo. Muito racismo de acordo a gente vai vivendo, né? Mas não imaginava que eu ia sofrer nessa idade, né? Mas eu fui pedir o conselho de minha mãe, né? Porque, como já diz o ditado, não se faz nada de cabeça quente. Aí minha mãe mandou eu apagar, né? Não dar cartaz, esse tipo de pessoa. O caso repercutiu na mídia e as publicações de Adriel passaram a ser acompanhadas por mais de 850 mil pessoas. Eu fiquei um pouco popular, né? Até as pessoas que eu não falava começaram a falar comigo. Tenho vários seguidores fora do Brasil. Eles me mandaram bastante coisas que eu fiquei bastante feliz também. Eu também não imaginava que meu caso ia repercutir até para fora do Brasil. A caixa de livros que Adriel ganhou de presente foi uma forma que a Câmara dos Deputados e a Academia Brasileira de Letras encontraram para mostrar que ele não está sozinho. Mostrando a preocupação tanto da Academia Brasileira de Letras como a Câmara dos Deputados, que é a instituição que representa o povo brasileiro, eles poderiam fazer essa parceria e, de alguma maneira, minimizar, né, essa situação tão preocupante e triste que ocorreu com o Adriel, que é de ataques racistas pela internet. Esta parceria entre a Câmara dos Deputados e a Academia Brasileira de Letras existe desde o ano passado, quando foi firmado um protocolo para a distribuição de kits de livros para comunidades carentes e populações vulneráveis, como jovens infratores e presidiários. Essa parceria da Academia Brasileira de Letras com a Câmara de Deputados, ela é muito importante. Criar, né, a cultura, o estímulo da leitura, isso é fundamental para a construção das nossas futuras gerações, para que ele aprenda para a leitura, para que a gente combata, né, os ataques às minorias, né, uma campanha contra o racismo. Tudo isso é muito importante para que a gente tenha uma sociedade mais igual, mais justa, e que, em conjunto, construamos um Brasil melhor para todos. É um momento que nós precisamos unir todas as forças, não é de desagregação, mas de congregação, reagregar talentos, sinergias, diálogos institucionais e forças, porque nós estamos diante de um não pequeno desafio. Já estávamos antes, e agora, então, esse desafio se multiplica. E nós precisamos dos instrumentos culturais, porque os instrumentos culturais são aqueles que fazem, de fato, um percurso de libertação. Os kits de livros são da Edições Câmara, que publica coleções de legislações, estudos e debates, livros de ciência política e história e clássicos da literatura nacional. Por meio da literatura, a gente aproxima o jovem leitor da Câmara dos Deputados e aquele que nos lê os clássicos da literatura em domínio público, Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Iracema, ele passa a se interessar por outros títulos que nós publicamos. Nós fazemos uma pesquisa daqueles títulos que são mais procurados e aqueles títulos que caem, por exemplo, nos vestibulares, né? Então, a gente procura saber o que as universidades estão pedindo, o que cai no vestibular, para levar para esse público de forma gratuita
com download gratuito, e também o preço do livro físico é um preço de custo de impressão, então o preço é muito acessível. Em tempos de distanciamento social, o livro tem se mostrado uma excelente companhia. É um alento até para o momento que a gente está vivendo, porque o que a gente observou é que o número de downloads aumentou muitíssimo. Então, por exemplo, o Voto Feminino no Brasil, que é um título muito lido, né, muito procurado, ele tinha uma média de downloads por mês de 800, 900 downloads por mês. Quando iniciaram as medidas de distanciamento social, a gente passou a ter 17 mil downloads por mês. E pode ser também uma grande arma contra a intolerância. A cultura, ela é elemento de agregação. A cultura significa respeitar a diferença, e não só respeitar a diferença, deixar-se admirar por aquilo que é diferente. A cultura abre muitas janelas. A cultura não compromete o nosso lugar de nascimento, mas ela abre de forma extraordinária e generosa. E uma cultura, que significa, como a própria etimologia diz, cultivar a terra, cultivar a própria terra, cultivar o próprio espírito. A cultura, ela não prega o ódio, não pode haver cultura do ódio, porque a cultura só é para a paz. Se não for para a paz, não é cultura.